Boa noite, gente amiga, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Além do Culto. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Onde você colocar as suas mãos, que Deus te abençoe. Onde você colocar os seus pés, que Deus faça você avançar no propósito dele, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos aqui. É um prazer receber você. É um prazer poder adentrar o seu lar, a sua empresa, o lugar que você está. Eu obrigado pela oportunidade de poder te servir de alguma forma nessa noite uma vez mais. Se você é novo aqui no nosso canal, dá uma moral pro pai, se inscreva, ativa as notificações, deixa um comentário, uma sugestão de tema que vai ser muito bem-vindo aqui, muito apreciado pela nossa produção e temos certeza que nós vamos buscar aí te servir da melhor maneira possível. Hoje nós vamos falar sobre um tema: até onde vai a graça de Deus. Até onde vai? Tem um limite a graça de Deus? A graça de Deus, ela é ilimitada? Até onde nós conseguimos acessar esse ambiente da graça de Deus? Antes de falar propriamente sobre o tema e abrir a palavra de Deus para que a gente discorra sobre ela, eu quero te fazer um convite muito especial. Todos os dias nós colocamos esse mesmo programa aqui da noite no ar de manhã às 10 horas da manhã. Por exemplo, hoje é quinta-feira, amanhã, sexta-feira, esse mesmo programa, esse mesmo conteúdo, ele vai ao ar às 10 da manhã, ao vivo, ok? Aqui no nosso canal, para que você não perca nada daquilo que nós estamos comunicando. Então, nós temos dois horários. Nós temos às 21 horas ao vivo e nós temos também às 10 da manhã ao vivo para você. Porém, é o mesmo conteúdo para que você não perca e aquelas pessoas que estão trabalhando, que conseguem acessar no trabalho, elas não percam nada também, ok? Feitas essas considerações, pega o link aí, manda no grupo dos seus amigos, no grupo do futebol, no grupo da igreja, no grupo do condomínio, faz essa gentileza aí, vamos pulverizar a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que vai ser um ensino muito poderoso e vai abençoar a vida de muita gente. Eu gostaria que você abrisse as escrituras, Romanos capítulo 6. Obrigado, GG, Deus abençoe, vamos juntos mais uma noite servir aqui aos nossos amigos e os nossos irmãos. Romanos capítulo 6 é o texto que nós vamos discorrer aqui nesse programa de hoje. Vamos lá, Romanos 6, pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Olha que pergunta interessante, né, gente? Eu quero ir aqui devagar, discorrendo sobre esse texto, para que a gente possa, de fato, compreender a nuance da graça de Deus, aquilo que o Senhor quer ministrar sobre nós, que esse tempo de mesa, de discipulado, que esse tempo aqui no nosso programa possa ser muito proveitoso para você, que você possa ser instruído pela palavra de Deus. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Aí vem a resposta no versículo 2. Claro que não. É uma afirmação. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então nós vamos a título, a base de introdução, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses dois versículos. O que muitas vezes as pessoas elas não compreendem esse aspecto da graça de Deus e elas confundem a graça de Deus com uma vida libertina, com uma vida de libertinagem. A maioria das pessoas elas não estão preparadas para viver em liberdade. Na verdade, a religião, ela ensinou as pessoas a serem o quê? Aprisionadas. Elas precisam de regras esclarecidas, elas precisam de líderes que vão ali falando aquelas regras, que cobram sobre aquelas regras. Então, assim, quando a pessoa ela está num ambiente em que não promove essa cobrança excessiva, essa cobrança pelas regras, eu não estou dizendo que no ambiente da liberdade não tenha cobrança por cumprir a palavra. Então isso é liberdade. Qual que é a liberdade que Deus confiou para nós? A liberdade que está ancorada dentro das 4 linhas da Bíblia Sagrada. Então essa é a liberdade do cristão. O cristão pode tudo? Pode tudo, até para o inferno. Agora, é lícito o cristão fazer todas as coisas? Claro que não. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam. Então, aquilo que o cristão precisa viver já está escrito nas Escrituras. Então, ou seja, a nossa liberdade, ela está dentro dos parâmetros das 4 linhas das Escrituras.
Então, 66 livros condensados entre Antigo e Novo Testamento para que nós possamos o quê? Compreender, aplicar, executar, viver e experimentar a agradável, boa e perfeita vontade do Senhor dentro desse ambiente das 4 linhas das Escrituras. Então, qual que é a intenção do coração do escritor? Olha, essa graça barata, eu vou chamar de graça barata, que as pessoas tentam entregar, é o seguinte, pois bem, devemos continuar pecando para que a graça de Deus se mostre uma vez mais? É a ideia que as pessoas têm. Não, eu sou salvo, então eu posso usar e abusar da graça. Eu vou viver a minha vida, eu vou aproveitar, já que eu sou salvo mesmo, eu vou aproveitar a minha vida e lá no final, quando eu estiver bem velhinho ou quando eu estiver doente, eu tô salvo mesmo, um dia o Senhor vai me trazer de volta na marra. Entende? E o apóstolo Paulo, ele é muito incisivo nisso aqui. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo para ele? Ele corrobora com aquilo que ele escreveu em Efésios capítulo 2. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pela graça fomos salvos. Pela graça nós nascemos de novo. Pela graça nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Aí no 3º versículo ele diz: ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele também em sua morte? Então, o que é importante, GG, nós compreendermos aqui nessa parte do texto bíblico? Que o batismo, ele é a simbologia do quê? Da morte dessa velha natureza e a simbologia desse novo nascimento. Porém, muitas pessoas, elas se batizam, mas não nascem de novo. Muitas pessoas, elas só molham ali na água, saem e nada acontece com elas. Ou seja, elas de fato não nasceram de novo. Por quê? Porque os seus frutos, eles não testificam com o novo nascimento. Aliás, algumas pessoas, pós-batismo, elas nem mostram frutos. Ok? Então nós precisamos compreender isso. E o que o apóstolo está nos ensinando? Ou acaso esquecer de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele também na sua morte? Pois, versículo 4, GG, pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Como que nós alcançamos essa nova vida, essa nova natureza? Nesse batismo em Cristo. Esse batismo que recebemos, essa introdução em Cristo. Não é só batizar nas águas, é o batismo em Cristo. Esse batismo em Cristo nos coloca nessa condição de agora também podemos viver essa nova vida, essa nova natureza. Versículo 5, GG. Vamos caminhando aqui. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à ressurreição dele. Então, há uma junção, há uma aliança, há uma conexão quando nós somos recebidos por Jesus, somos introduzidos nessa aliança com ele, há essa conexão. A Bíblia está chamando aqui de união. Uma vez que a nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante a ele, a dele. Então, assim como ele morreu, nós no batismo morremos. Assim como ele ressuscitou, nós também somos ressuscitados. Para quê? Para essa nova vida, para esse novo mundo, que eu já ensinei isso aqui em outros programas. Vamos prosseguir, versículo 6. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser o quê? Escravos. Você não deixa de pecar. Isso aqui precisa ser ensinado, a gente precisa ser muito responsável com isso, porque senão a gente vai colocar uma celeuma muito grande na mente das pessoas. Pastor, eu me batizei, eu nasci de novo, eu tenho a nova natureza, mas eu tô com vontade de pecar, eu ainda peco. Como que funciona isso? Você ainda peca, eu ainda peco? Claro que peca. Qual que é a diferença então de ser morto com Cristo e ressuscitado com Cristo? Nós deixamos de ser escravos do pecado. Você era escravo do pecado. O pecado te dominava, agora ele não te domina mais.
Você tem as tentações do pecado, mas cabe a quem? A você dominar. Vamos ler um texto que fica muito claro essa questão de dominar? Vamos lá, GG, nem anotei aqui, mas está vindo na cabeça agora. Gênesis capítulo de número 4. Gênesis 4. Vamos colocar, acho que o versículo 5, GG. Vamos ver se é a partir do 5. Olha lá, ó. Caim se enfureceu e ficou transtornado. 6. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta. Grava bem essa frase, gente. O pecado, ó. Abra a porta, Mariquinha. O pecado está lá batendo na porta. À sua espera. E o pecado deseja o quê? Controlá-lo. O pecado, ele quer sempre o quê? Seu senhor. Ele quer trazer você para esse ambiente de aprisionamento. Por que que o diabo... Deixa eu te dar essa chave aqui muito especial da parte de Deus. Olha, tome nota disso aqui. Por que que o diabo, ele luta para não deixar você confessar os pecados? Sabia disso? Há uma guerra travada na tua mente porque o diabo, ele não quer deixar com que você confesse os seus pecados. Pergunta para mim, por que, pastor? Pergunta aí, por que, pastor? Escreve aí no chat, por quê? Eu vou te dar a resposta. Porque Satanás, ele é especialista em trabalhar com coisas obscuras. Ele é especialista em manter as pessoas o quê? Nas trevas, no escuro, na escuridão. Isso é escravidão. Tudo aquilo que aprisiona alguém é escravidão. A pessoa está ali no limbo, a pessoa está ali num ambiente escuro, a pessoa está ali num ambiente aprisionada, acorrentada. Ela é escrava. Ela não consegue se libertar daquilo ali. Então, Satanás, ele é especialista. Quando, por exemplo, nós estamos pregando a palavra, expondo a palavra de Deus aqui num culto público, e aquele mover sobrenatural do Senhor, o Senhor ministrando aos corações, e vem aquela graça de Deus sobre as nossas vidas, aquela unção de arrependimento, e as pessoas começam a ser levadas para esse ambiente, e aí, de repente, alguém quer confessar um pecado. Aí a primeira coisa que Satanás faz é o quê? Você vai ser envergonhado. Não vai lá no apelo não, porque eles vão te expor. Todo mundo vai apontar você, todo mundo vai olhar para você. Aí você tá ali, não, eu preciso arrepender, o Senhor tá falando comigo, eu preciso confessar. Mas o diabo fala, tá vendo que tá todo mundo olhando para você? Não tem ninguém olhando para você. GG, tem ninguém olhando. Mas Satanás fala, tá todo mundo te olhando. Todo mundo dando risada de você. Não tem ninguém nem olhando para você, muito menos dando risada para você. Mas Satanás, ele é o quê? Especialista em colocar dúvidas no coração do homem, no coração da mulher, para que eles não confessem. Porque arrependido você já está. Porque se você está num ambiente desse, que a presença de Deus veio e ela tocou você, e você teve essa vontade, você já está arrependido. Qual que é o próximo passo? Confessar, terceiro passo, largar. Mas Satanás, ele te aprisiona. Ele te aprisiona. Então tem um processo. Por isso que às vezes, e eu estou falando de mim agora, culto que eu estou aqui ministrando, eu estou trabalhando. Eu não venho aqui para pregar uma palavrinha, não, cumprir a minha agenda e ir embora. Eu estou trabalhando. Se precisar ficar mais 20, 30 minutos aqui ministrando um apelo ali, até cortar essas amarras de Satanás, até libertar as pessoas e as pessoas conseguirem se entregar de fato a Jesus, eu vou trabalhar. Porque eu sei a importância desse negócio. Eu sei a importância de libertar pessoas das garras do diabo. Então Satanás, ele fica o quê? Ele fica tentando aprisionar. É esse domínio, é esse senhorio que ele tem sobre as pessoas no pecado. Então voltando para o texto de Gênesis capítulo 4, versículo 7. Então o Senhor está dizendo, o pecado está à porta, tá batendo, à sua espera. E ele deseja controlar você. Mas, olha que importante, quem que decide? É você quem deve dominá-lo. É você, sou eu, somos nós. Você pode ser tentado por Satanás. Quando você era escravo do pecado, Satanás não te tentava, ele te possuía, ele te tinha, você era dele. Ele não precisava forçar para você ir lá e acessar pornografia. O diabo nem forçava, você já era dele, era normal. Entendeu? Era você pensar e acessar. Agora, quando você morreu com Cristo, foi ressuscitado com ele, você tem agora a nova vida de Deus, o diabo te tenta. O diabo tenta você. Mas como você não é mais escravo, agora é você que decide. Eu não acesso. Eu não quero. Eu não vou fazer.
eu vou correr para Deus. Eu vou buscar ajuda. Eu vou me limpar, me libertar de uma vez por todas desse negócio. Eu vou confessar que eu estou sendo tentado, para eu não confessar que eu caí. Meu Deus, isso muda tudo. Isso muda tudo. Essa chave aqui é uma chave poderosa para a tua vida. Principalmente para você, homem. Recebe essa palavra de Deus no seu coração. Recebe essa palavra de Deus no teu espírito. Eu não sei qual tempo você vai ver isso aqui, se você está vendo ao vivo conosco hoje, você vai ver depois, mas come essa palavra, recebe essa palavra assim, dentro do teu espírito, para que isso mude de fato a tua dinâmica de vida. Então o pecado está à porta, ele quer te controlar, ele quer te escravizar, mas é você quem deve dominá-la. Vamos voltar para o texto lá de Romanos capítulo 6, GG. Meu Deus, coisa boa! Se você é novo aqui no canal, pelo amor de Jesus Cristo, deixa um like para nós aí, compartilha o link, se inscreva no canal. Se você quiser se tornar um membro também, nos abençoe demais e a gente vai fazendo a obra de Deus juntos aqui, glorificando o nome do Senhor Jesus. Então, uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. É o que nós comentamos agora, unindo os textos de Romanos capítulo 6 com a Gênesis capítulo 4, 6 e 7 ali. Vamos para o próximo, GG. Pois, quando morremos com Cristo, meu Deus, aqui é libertador, ó. Quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso. Olha, isso aqui é uma convicção que todo cristão precisa ter. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. Cristo morreu e ressuscitou. Já era. De uma vez por todas está definido. A morte não tem nenhum poder sobre ele. E não é tudo. Nós estamos falando do Cristo. Agora presta atenção o que vem no próximo. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Por isso você não pode ter dúvida. Você não pode deixar nenhum sofisma, nenhuma mentira de Satanás pegar a tua mente e dizer, mas eu acho que para você não tem jeito não. Esse pecado aí, quando a tua mulher descobrir, quando o teu marido descobrir, quando os seus filhos, quando o seu patrão souber, quando o pastor descobrir, ei, não caia nessa mentira do diabo. Porque quando Cristo morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. De uma vez por todas. Mas agora que ele vive, não está morto, é para a glória de Deus. Próximo, GG. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus na pessoa de Jesus Cristo ou de Cristo Jesus. Queridos, compreender isso vai mudar a tua história. Compreender essa palavra que eu estou entregando para você hoje à noite vai mudar o destino profético da tua casa. Eu não sei se você percebe, mas o Senhor vem nos construindo. Eu sinto no meu espírito, tenho essa percepção de que nos 7 primeiros anos aqui da Igreja Koinonia, nós trabalhamos Jeremias capítulo 1, versículo 10. Vamos lá, GG. É gostoso assim, não tem nada escrito. Esse tá vindo tudo agora. Vamos lá, ó. Jeremias 1:10. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar, derrubar, destruir e arrasar. A impressão que eu tenho no meu espírito é que esses 7 anos, nós vamos finalizar agora o primeiro ciclo de 7. 7 anos nós trabalhamos para fazer essas 4 fases acontecer.
arrancar teologias erradas, arrancar crenças erradas, arrancar modelos de abuso que fizeram conosco, arrancar feridas que causaram no nosso ser, em cada um de nós, cada uma das pessoas que se conectaram conosco, que passaram por aqui, que permanecem aqui. Então eu sinto que nesses 7 anos, nesse primeiro ciclo de 7, é o ciclo completo, nós trabalhamos para arrancar, derrubar, destruir e arrasar essas visões erradas. E eu percebo que Deus está colocando a gente nessa próxima estação para edificar e para plantar. Para plantar e edificar. Essa é a nossa nova fase. Passou o tempo das 4 primeiras fases de Jeremias 1:10. Arrancar, derrubar, destruir, arrasar. Chegou o tempo de edificar e de plantar. Ou de plantar e edificar. Vamos voltar lá para Romanos capítulo 6, GG. Eu acho que a gente estava já no 10, né? É isso? Quando ele morreu foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado, mas agora ele vive para a glória de Deus. 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. É aqui, é aqui. Segura aí, GG. Em Cristo Jesus. Então nós estamos sendo introduzidos, não é na religião. Gente, eu queria muito que vocês tivessem essa clareza, esse esclarecimento. Eu vou chamar aqui de iluminação do Senhor. Que o Senhor abrisse de fato, de uma vez por todas, os olhos do entendimento de vocês para que vocês pudessem ver. Para que vocês pudessem contemplar, para que vocês pudessem usufruir, desfrutar dessa nova vida em Cristo. Não é mais de lutar contra o pecado. Não é mais uma luta. Nós já vencemos porque Cristo venceu de uma vez por todas o pecado e nós já não somos mais escravos. O pecado nos tenta, mas ele não nos domina. Nós agora damos voz de comando ao pecado. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O pecado jaz à porta. Ele quer dominar você em todo o tempo. Mas cabe a você, cabe a mim, cabe a nós dominá-lo. Então é nós que dominamos. Pecado, você não tem vez aqui na minha vida, você não tem vez aqui na minha casa, você não tem vez aqui nessa empresa, você não tem vez aqui nessa igreja, você não tem vez aqui nesse setor público que eu trabalho. Ah, mas todo mundo peca. Todo mundo não, eu não vou pecar, eu decido santificar a minha vida, eu sou consagrado ao Senhor, eu sou um homem santo, eu sou uma mulher santa, eu sou um jovem santo, santificado, eu tenho a marca da promessa de Cristo Jesus, eu tenho o batismo no Espírito Santo, eu sou cheio da presença dele e eu não negocio isso com ninguém. Vivos para Deus em Cristo Jesus. As pessoas quando olham para mim e para você, elas olham e elas precisam ver o quê? A Cristo. Elas precisam ter o desejo de conhecer a Cristo por aquilo que elas estão experimentando, vivenciando, olhando, contemplando na nossa vida. Isso muda tudo. Próximo, GG. Nós estamos no 12 agora, certo? Vamos lá, nós estamos só na introdução do programa. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo. Aí tem uma transição teológica. Ele falava sobre dominar, agora ele está falando sobre reinar sobre o corpo. Ele está falando o quê? Dos aspectos morais. Não deixe que o pecado reine. Ou seja, o pecado não pode exercer governo sobre o nosso corpo, que está sujeito à morte. O nosso corpo está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. É o que eu disse, você nasceu de novo, você tem uma nova natureza, mas você mora no mesmo corpo. Olha que coisa interessante, isso aqui é um paradoxo. Isso aqui é complexo. Você nasceu de novo, você tem uma nova natureza, GG, mas você mora no mesmo corpo que você morava antes. Você habita nesse mesmo lugar, nesse mesmo ambiente que você habitava antes. Essa nova natureza está hospedada no mesmo corpo físico. Então não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Ofereçam.
Anote isso aí, tome nota disso. Ofereçam. É você que vai entregar. É você que vai apresentar essa oferta de uma forma aperfeiçoada. É você que vai renunciar. Eu acho que essa palavra é uma palavra que cabe bem para essa noite aqui. A renúncia. A renúncia desse governo pecaminoso que continua querendo governar o nosso corpo físico. Ofereça o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus, ou seja, para fazer aquilo que está dentro das 4 linhas das Escrituras. Próximo, 14. O pecado não é mais seu senhor. Ah, meu Deus! O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Até onde vai a graça, pastor? Está aqui o versículo, meu amado. Recebe sobre a tua vida. Ah, mas eu achei que o senhor ia causar uma polêmica. Não, querido meu, eu não nasci para viver de polêmica, não. Eu nasci para ensinar as escrituras, para cumprir o propósito de Deus, para levar a palavra para que as pessoas conheçam, sejam convencidas pelo Espírito Santo, batizadas, discipuladas e enviadas às nações da terra, para que a gente multiplique os filhos de Deus e a família de Deus cresça sobre a terra. Então o pecado não é mais o seu senhor. Recebe essa palavra. Eu quero profetizar sobre você que está assistindo aqui esse vídeo nesse exato momento. Profetizar a palavra de Deus. Não é eu esse que te digo, não. É a palavra. O pecado não é mais o seu senhor. Será que é para mim? É para você mesmo. O pecado não é mais o seu senhor, pois você já vive agora debaixo da graça de Deus. Você não vive mais debaixo da lei. Por que que Paulo ele faz essa afirmação aqui? Porque a lei ela foi dada ao homem só para provar para o homem que ele não era capaz de salvar a si mesmo. A lei ela foi dada ao homem para mostrar para o homem, foi uma pedagogia de Deus. E eu repito aqui aquilo que eu falei no programa, acho que de terça-feira. A lei não é de Moisés, a lei é de Deus. O Senhor instituiu a lei e deu a Moisés. Moisés escreveu a lei. Moisés foi o legislador. Mas a lei é a lei de Deus. Era Deus dizendo assim, olha, Moisés, escreve essas regras, escreve essa lei para o meu povo, porque eu quero mostrar para o meu povo que eles são incapazes de salvar a si mesmos e eles precisam de um Salvador. E que eu estou apontando para o meu filho que eu vou enviar no tempo certo. Ah, meu Deus, isso é maravilhoso. Isso é poderoso. Entender isso muda tudo. Por quê? Porque tem cristão que ainda quer praticar a lei mosaica, a lei que Moisés recebeu de Deus. Não, pastor, eu quero aqui guardar o meu sábado, porque tal. Não, pastor, eu não vou comer carne de porco, porque a Bíblia diz que não é para comer a carne de porco. Querido, pelo amor de Deus, leia as Escrituras. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, debaixo da lei, mas sob a graça, debaixo da graça de Deus. Próximo, GG. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei. Se você não entender isso aqui, você não entende nunca mais. Você que é um legalista, que quer viver debaixo da lei, quero profetizar sobre a tua vida a palavra de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. A graça nos libertou da lei. Mas a gente vai continuar vivendo essa vida de qualquer jeito? Claro que não. Próximo. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo o que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher. A escolha é minha. A escolha é sua. A escolha que Caim deveria fazer era dele. Ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz a vida de justiça. E a pergunta que eu faço nesse ponto é: qual é a tua escolha? O que você escolhe hoje? Eu cantaria uma canção bem famosa, né? E eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Hã? O que você escolhe? Viver debaixo do jugo, da lei, da escravidão, do governo do pecado? Ou entender que você já foi liberto, que você já foi livre e que agora você pode desfrutar dessa obediência a Deus que conduz a vida e a justiça? 17, GG. Graças a Deus,
Porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhe transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Meu Deus, isso aqui é forte demais. Santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Meu Deus, 23, GG, a gente encerra. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até onde vai a graça, pastor? Qual que é o limite? Queridos, a graça de Deus que nos alcançou, que nos salvou, que nos regenerou, ela não é uma muleta para a gente continuar vivendo uma vida de pecado. Pelo contrário, é um estímulo, é uma capacitação celestial para que a gente escolha Deus, escolha santidade, escolha a presença de Deus a cada dia mais. Eita glória! Faz sentido para você? Coloca aí nos comentários, pastor do céu, que palavra que está tocando meu coração, está falando de alguma forma. Coloca aí alguma coisa. Meu Deus do céu, estou muito impactado aqui com aquilo que Deus está ministrando, que fugiu muito daquilo que eu tinha escrito aqui, tá bom, gente? Deus é maravilhoso, né? Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui para nós, o primeiro bloco, que a graça não é permissão para pecar. A graça é um estímulo dos céus para a gente continuar buscando esse ambiente da nossa santificação. Segundo, a graça não se apoia no pecado. Tem muita gente que acha que a graça é uma muleta. Não é. Vamos ler Judas, capítulo 1, versículo 4, GG. Judas 1, 4. Meu Deus, coisa linda. Judas 1, 4. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Queridos, não se deixem levar, não se deixem enganar por pessoas que estão banalizando a graça de Deus, que estão se infiltrando no meio da igreja para banalizar a graça de Deus. A graça de Deus não é esse ambiente que se apoia numa muleta para que as pessoas possam continuar a sua vida pecaminosa. Corra, fuja de ambientes que dizem assim: venha como estás, permaneça do jeito que você está. Isso não é pecado mais, isso era pecado lá na época da Bíblia. Corra desses lugares. Vem para a Bíblia. Por isso que eu não gosto de dizer assim, né? Vá para a igreja mais próxima da sua casa. Talvez a igreja mais próxima da sua casa seja um lugar que não esteja colocando você na rota dos céus. Porque se a igreja mais próxima da sua casa não for uma igreja bíblica, for uma igreja que dá espaço para heresias, dá espaço para seitas, dá espaço para misticismos, queridos, de verdade, se não é uma igreja bíblica, não te abençoa, não te encaminha a viver a santidade e caminhar para esse lugar da eternidade com o Senhor. Então não vá para a igreja mais próxima da sua casa. Vá para a igreja que tem a Bíblia como centro do púlpito dessa igreja, como regra de fé e de prática, sem negociar nenhuma das formas com que o Senhor falou conosco. Terceiro, a graça ela é pedagógica. Tito, GG, capítulo 2, versículos 11 e 12. Tito,
capítulo 2, versículos 11 e 12. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nós somos chamados, convocados a viver esse ambiente de santificação até que o Senhor volte, até que o nosso corpo seja glorificado, até que viveremos eternamente com Ele. Quarto, o arrependimento ele é contínuo dentro desse ambiente pedagógico da graça de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. 1 João 1, 7, 8 e 9. Diz assim o texto sagrado: mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Segura aí, GG, segura esse versículo. Deixa eu trazer uma informação importante aqui para você. Lembra que eu disse que Satanás, ele é especialista em manter as pessoas no limbo, na escuridão, nas trevas, na escravidão? Mas olha para você ver o antídoto para isso. Mas, se vivemos na luz, que é a oposição às trevas, como Deus está na luz, Deus está onde? Na luz. Satanás está nas trevas. Satanás quer aprisionar as pessoas nas trevas. Mas o chamado da igreja, o chamado meu e seu, é para trazer as pessoas para onde? Para Cristo, para a luz. Se vivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Por que que muitas pessoas elas são feridas por sementes diabólicas plantadas por outras pessoas em formas de fala e elas se desviam? Elas não querem mais congregar, elas não querem mais estar com outros irmãos. Porque essa é a especialidade de Satanás, ferir as pessoas e colocar as pessoas nas trevas. Por quê? Porque se as pessoas elas viverem na luz, como Deus está na luz, elas terão comunhão uns com os outros. E é interessante que o texto não está dizendo que a comunhão é com Deus, embora seja com Deus em primeiro lugar. Mas ele está dizendo que quem vive na luz, como Deus está na luz, tem comunhão uns com os outros. A gente vive bem uns com os outros. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. 8. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Então essa é uma afirmação básica, mas nós precisamos trazer para que você tenha o entendimento correto. Se você dizer, não, eu não tenho pecado, eu não sou pecador, é pecador. Peca por ação, por omissão, por pensamentos, peca. Somos pecadores. Mas a graça de Deus, ela é o quê? Nos cobre. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos libertou. Arrancou a gente desse lugar de escravidão do pecado. E agora vivemos o quê? Na verdade, na confissão, no arrependimento, no pedido de perdão, na reparação do erro e daquilo que nós fizemos. Próximo, GG, a gente encerra aqui. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Até onde vai a graça de Deus? Confessar todos os nossos pecados. Não tem pecado que Deus não esteja apto para perdoar. Deus só não perdoa pecado não confessado. Mas se você confessar e deixar os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar você de toda a injustiça, de tudo aquilo que você cometeu e te reposicionar na mesa dele, na aliança dele, como um filho e como uma filha de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo coloque essa semente da palavra dele dentro da terra do seu coração, que você possa dar espaço para a palavra de Deus frutificar na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.